Voltando agora ao menu superior, na aba Tabelas, vamos vir na opção de Etapas. Ao clicar na opção de Etapas, nos deparamos com a tabela bem parecida com a tabela de fases. Observe que nós temos o campo ID, o campo Título, o campo Duração, o campo que nos mostra se esses dias de duração são apenas dias úteis ou dias corridos, o campo de custos total, o campo de lucro e o olhinho, que se eu clicar, ele estende a nossa tabela e nos dá informações detalhadas dos custos com materiais, consumíveis, outros custos, hora homem, hora máquina, impostos e taxas. Muito parecido com o que acontece na tabela de fases. Contudo, as informações que são trazidas aqui são referentes a cada etapa contida nas fases. Então, vamos interpretar o título, né? Observa que o título eles nos mostra uma numeração na frente. Não estou falando do campo ID, tá? Estou falando da numeração que aparece no campo do título, nessa numeração aqui. Nós temos 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, aí vem para 2.1, 2.2, 2.3, segue para 3.1, 3.2 e assim por diante. Observe que esta numeração ela está me informando que, por exemplo, essa célula aqui que eu selecionei, essa etapa que eu selecionei, ela é a primeira etapa da primeira fase. Essa segunda etapa aqui, essa etapa que eu selecionei, ela é a segunda etapa da primeira fase. Então, o primeiro número remete à fase e o segundo número remete à posição desta etapa dentro da fase. Vamos olhar uma etapa mais abaixo aqui. Essa etapa 3.4, Sistema de Combate a Incêndio. Ela é a quarta etapa dentro da terceira fase. Então ficou claro, o primeiro número remete à fase, quer dizer que pertence à terceira fase, e o segundo número remete à ordem que esta etapa se encontra dentro da fase. Nós temos aqui em cima os três botões que a gente já conhece, que é o de cadastro, né, adição de novos registros, edição de registros, que é a estrelinha, e o X vermelho, que é a exclusão de registros. Nós temos também a setinha para cima e a setinha para baixo, e temos um novo botão aqui, que é um botão de filtro. Ele vai nos permitir limpar os dados dessa tabela, de modo que, não limpar, mas mostrar apenas aquilo que nos é necessário. Vou explicar os botões aqui um a um. Então vamos para o botão de adição de novos registros, né? Cadastro de novos registros. Ao clicar nele, ele vai me abrir esse formulário, onde ele me pergunta aqui qual é o título desta etapa. Então vamos chamar esta etapa de limpeza do terreno, ok? E aqui embaixo ele me pergunta a qual fase esta etapa pertence. Então, limpeza do terreno, ele vai pertencer à primeira fase, obra civil. Aqui mais embaixo, ele me pergunta uma duração, né? Eu estipulo que a limpeza do terreno dure 8 dias. E vou desmarcar essa opção de apenas dias úteis, porque eu quero que seja dias corridos. E aqui uma descrição. Vou escrever: compreende a limpeza do terreno e retirada da vegetação rasteira. Vou clicar em concluir e essa etapa ela já foi inserida aqui na nossa tabela. O nosso formulário ele permanece aberto para facilitar o nosso trabalho no momento que estamos inserindo as etapas, não é isso? Então ele vai permanecer aberto, mas no nosso caso aqui eu vou fechá-lo para a gente dar uma olhadinha na tabela. Observa aqui que eu inseri essa etapa na fase 1, então ele já posicionou a minha etapa aqui na tabela
de modo que ele seguiu a sequência da primeira fase e depois pulou para a segunda fase, ou seja, ele é a última etapa da fase 1, pois foi inserido por último. O segundo botão é o botão de editar. Então, se eu precisar editar qualquer dado dessa tabela, eu precisarei selecionar o dado que eu desejo editar, né, uma das células que compõem o registro da etapa, clico no botão editar, e aí ele traz novamente para a gente aquele formulário, só que com os dados já preenchidos, prontos para edição. Vamos editar aqui, por exemplo, essa etapa com o nome piso polido. Vou clicar em editar, e ao invés de piso polido, eu vou escrever piso acabado. Observa que eu também posso mudar ele de fase. No momento eu não vou fazer isso, tá? Posso mudar a duração, posso marcar aqui se eu quero que ele seja dias corridos ou dias úteis. Vou deixar como dias corridos, então eu desmarco a opção apenas dias úteis. E aqui embaixo aparece concretagem e acabamento do piso do galpão. Vou manter isso. Vou clicar em editar. E aqui ele já mostra que o nosso título foi mudado para piso acabado. E aqui em duração, no campo apenas dias úteis, ele mostra falso, remetendo que a execução desta etapa vai acontecer também em finais de semana e feriado. Observe que o campo descrição não aparece também na tabela. Ele é um campo que fica implícito ao registro. Então, se eu quiser ver a descrição de qualquer uma dessas etapas, eu preciso selecionar a etapa a qual quero consultar e clicar no botão editar. E aí a gente vai ter acesso à informação de descrição. Outro ponto importante, voltando lá ao formulário de cadastro, é este botão aqui. Você vai observar que ele aparece tanto no formulário de cadastro como no formulário de edição. O que esse botão faz? Ao passar o mouse em cima dele, aparece um texto dizendo cadastrar uma nova fase. Quer dizer que a partir desta tela você pode cadastrar novas fases, sem a necessidade de ter que fechar esse formulário, voltar para a tela de fases e cadastrar a fase lá, e logo em seguida voltar para a tela de etapas, abrir esse formulário para poder usar a fase que você acabou de cadastrar. Então, para evitar este trabalho é que esse botão existe. Você clica nele e ele vai abrir um formulário de cadastro de fases. Então, vamos cadastrar novamente aquela fase com o nome acabamento. Desejo nela uma margem de lucro de 35% e acredito que ela vai durar em média aí 10 dias. Boto uma descrição, no nosso caso aqui eu não vou colocar nenhuma descrição, tá? É só para exemplo. Vou clicar em concluir. Vou fechar este formulário, já que eu não preciso mais cadastrar nenhuma fase. Se eu precisasse cadastrar novas fases, eu continuaria cadastrando aqui sem problema. No meu caso eu não preciso, então vou fechá-lo. Ao fechar, observe que aqui no campo selecione a fase que eu acabei de cadastrar apareceu. Então eu já posso selecioná-la para dar continuidade à minha operação. Vou deixar ela selecionada, tá? E vou clicar em editar. Observe que a gente está editando a informação desta etapa selecionada. Quer dizer que a etapa que recebeu o título rampa de acessibilidade e escada de acesso, ela pertencia anteriormente à primeira fase e agora eu estou mudando ela para a quarta fase, que recebeu o nome de acabamento. Então vou clicar em editar e observe o que aconteceu com a nossa tabela. Ele jogou essa informação para o final e atribuiu a numeração 4.1, dizendo que ele pertence agora à quarta fase e é a primeira etapa desta fase. Ok, voltando agora para o botão de edição, eu vou voltar esta etapa para a sua posição original, tá? Então vou selecionar qualquer célula que pertence a esse registro, vou clicar em editar e vou dizer que essa rampa de acessibilidade e escada de acesso volta a ser da primeira fase. Clique em editar. Observe agora que rampa de acessibilidade e escada de acesso, que antes era o nosso item 1.3, virou 1.5. Justamente por causa dessa manipulação. Como eu joguei ele novamente eu retirei ele da fase 1 e joguei ele novamente para a fase 1, ele vai colocar essa etapa na última posição. Então, para fazer essa correção, nós vamos usar as setas, mas eu vou explicar isso daqui a pouquinho, um pouquinho mais na frente.
Vamos para o terceiro botão agora, que é o botão de excluir. Então, para excluir qualquer registro, você só vai poder excluir um por vez. Você vai selecionar a etapa que você queira excluir. E quando eu digo selecionar, significa que você pode selecionar qualquer célula que pertence a esta etapa, tá? Nesse caso, vamos excluir esse que a gente criou. Cadê? Limpeza de terreno. Vou selecionar ele e clicar no botão vermelho de excluir. Aí aqui ele nos mostra uma mensagem dizendo que se você excluir esta etapa, todo o registro de material, consumíveis, outros custos, hora homem, hora máquina, que forem associados a esta etapa também serão excluídos. Então, muito cuidado, né, quando for excluir qualquer fase, qualquer etapa, porque tudo que tiver desse ponto para trás vai ser excluído. Então, vou clicar aqui em excluir, confirmar a operação. Ele vai buscar na minha tabela todo o registro associado a esta etapa e os excluirá. Então ele diz aqui, etapa excluída com sucesso, vou clicar em OK para fechar a mensagem. E agora nós vamos mudar a posição de rampa de acessibilidade para que ele volte a ser a nossa posição 1.3. Então, para deslocar ela para cima, eu seleciono ela e clico na setinha para cima, até ele chegar na posição que eu quero. Opa, joguei para a primeira posição, foi intencional, mas é para demonstrar a outra seta, né, a setinha para baixo. Então mantenho ela aqui selecionada, né, se ela não tiver selecionada eu selecionaria e clico na setinha para baixo até que ele chegue na posição que eu quero. Observe que chegou aqui na posição 1.3, beleza, tá certo. Observe que se eu quiser deslocar esta etapa até a segunda fase, não vou conseguir fazer isso usando as setas, porque as setas só me permitem o deslocamento dentro da fase. Se eu quiser jogar esta etapa para a próxima fase, eu devo então solicitar uma edição desta etapa. Então, novamente, se eu quiser jogar esta etapa para a segunda fase, eu seleciono ela, clico no botão de edição e digo aqui no campo selecione a fase que eu quero a segunda fase. Então clico em editar. E aqui a nossa etapa já foi jogada como a última etapa da segunda fase. Se de repente ela for a segunda etapa da segunda fase, eu deixo ela selecionada e com o auxílio da seta para cima, eu posiciono ela dentro da segunda fase. Então vamos voltar esta etapa para a primeira fase, clicando no botão editar e selecionando primeira fase. Clico aqui no botão editar para confirmar, não é isso? E ele aparece aqui como a última etapa da primeira fase. Lembrando que esta etapa tem que ser a etapa 1.3. Então, com essa etapa selecionada, eu clico na seta para cima. E agora nós temos a nossa etapa na posição correta. O último botão que falaremos nesta tela é este botão branco com borda azul, que é o botão filtro. Ao clicar nele, ele me abre um formuláriozinho, uma janela, com o título filtrar fase, e pede para eu selecionar alguma das fases. A fase que eu selecionar será a fase cujo os dados serão mantidos visíveis na tela. Ou seja, se eu quiser mostrar apenas os dados da primeira fase, eu seleciono aqui a primeira fase e clico em filtrar. Se eu quiser apenas os dados da segunda fase, eu seleciono a segunda fase e clico em filtrar. Vamos fazer esse teste com a primeira fase. Selecionei a primeira fase e vou clicar aqui em filtrar. Observe que os demais dados sumiram. E agora a gente pode trabalhar apenas com os itens da primeira fase, as etapas que estão dentro da primeira fase. Isso ajuda bastante porque a gente não tem mais uma tela poluída, com muita informação nela. Agora a gente tem uma tela mais limpa, uma tela mais agradável de trabalhar. Então vou novamente lá no filtro e agora eu quero ver, por exemplo, as etapas da terceira fase. Seleciono a terceira fase e clico em filtrar. E agora nós temos apenas visíveis em tela as etapas que compreendem
as etapas que estão compreendidas na terceira fase. Observe que quando o filtro está ativo, ele vai mostrar aqui no título qual a opção que foi selecionada. É importante mencionar que quando o filtro está ativo, o nosso formulário de cadastro de novas etapas apenas nos permitirá cadastrar etapas contidas na fase filtrada. Então observe o seguinte, clicando aqui no botão cadastrar nova etapa, ele me pede o título, que é obrigatório, né? E logo abaixo tem seleciona a fase, e o título que antes era, o texto que antes era obrigatório, que aparecia aqui em vermelho era obrigatório, passou a ser o filtro está ativo. E se você tentar clicar em alguma dessas fases, você vai verificar que não consegue alterar a seleção. Ou seja, se eu deixar o filtro ativo na terceira fase, eu só vou conseguir cadastrar etapas da terceira fase. O que ajuda muito na hora que você está cadastrando etapas. Porque aí você já cadastrou as fases, você filtra, por exemplo, eu cadastrei 5 fases. Mas agora eu só vou preencher dados, eu só vou editar dados da segunda etapa. Então, eu filtro os dados da segunda etapa e sempre que eu cadastrar, eu tenho ciência de que todos esses dados vão estar entrando para a segunda fase. Então, exemplificando, vou lá em filtro, no botão filtro, e vou filtrar a quarta fase, que é a fase acabamento. Vou clicar em filtrar e observa que eu não tenho nada ainda cadastrado em acabamento, não é isso? Na fase acabamento. Vamos cadastrar uma etapa para esta fase. Vou clicar aqui no botão de adição, né? E vou inserir um título para esta etapa. Vamos chamar de pintura das paredes externas. Aqui em seleciona a fase, nós vemos que o filtro já está ativo e não conseguimos selecionar uma outra fase. Esse cadastro obrigatoriamente acontecerá na quarta fase. Vou estipular uma duração aqui de 4 dias, serão úteis. Vou deixar sem descrição mesmo e vou clicar em concluir. Pronto, este novo cadastro já apareceu aqui. Vou continuar cadastrando, tá? Pintura das paredes internas. Para as paredes internas eu estipulo 5 dias, porque tem mais detalhes. E vou clicar em concluir. E aqui ele já mostrou para a gente também essa etapa cadastrada. Observe que, apesar de estar filtrado, ele não vai ocultar novos registros. Se o registro pertencer a esta etapa, se o registro pertencer a esta fase, ela aparecerá. Então, vamos editar agora, por exemplo, aqui vamos editar uma etapa e vamos jogar para uma outra fase. Observe que, se ele estiver, mesmo que esteja filtrado, quando eu clico no botão de edição de dados, eu tenho a possibilidade de mudar a posição dessa minha etapa quanto à fase, ou seja, eu posso mudar ela de fase. Então, vamos mudar aqui pintura de parede interna, por exemplo, né? Vou selecionar ela, vou clicar em editar e vou mudar para fechamento lateral, para a terceira fase, fechamento lateral, bombeiros e elétrica. Clique em editar e observa que ela sumiu aqui, pois ela já não pertence à quarta fase e a minha tabela está filtrada para mostrar apenas etapas da quarta fase. Para finalizar o filtro, vamos clicar aqui no botão do filtro novamente. E se eu quiser limpar o filtro, você clica aqui no botão limpar. Então a tabela ela volta a ser como era antes, organizando os dados por fase e etapa. Por fim, para encerrarmos essa tabela de etapas, nós temos aqui o campo lucro. Observe que eu não consigo editar nem cadastrar um lucro. Se a gente vem aqui no formulário de cadastro, ele não mostra um campo de lucro. Ele está bebendo essa informação do lucro que eu inseri lá no cadastro da fase. Então ele vai pegar o lucro, por exemplo, nesse registro, né, que é uma etapa que pertence à primeira fase, ele vai pegar o lucro da primeira fase e vai atribuir também à etapa.
Então, essa margem de lucro que a gente visualiza aqui na etapa, essa margem aqui em percentual, tá? Ele está bebendo essa informação da fase a qual a etapa pertence. Ao lado, esse valor que ele mostra é o valor que esse percentual representa dentro da etapa. Tá bem? Então, mais uma vez, o percentual ele pega lá da fase, a informação do percentual ele pega lá da fase, mas o valor é o valor que esse percentual representa dentro da etapa.